A TV Assembleia transmite a partir de agora a Frente Parlamentar em Defesa da Alimentação Fora do Lar. Esse colegiado é presidido pelo deputado Lucas Escaramuça. Acompanhe os trabalhos. Nessa manhã de terça-feira, né, declarando aberto, abrindo os trabalhos de uma frente parlamentar idealizada pela Casa, junto com Sindibares, junto com representantes, né, donos de restaurantes e bares do Estado do Espírito Santo. Talvez para a capital, digamos assim, para a Grande Vitória, isso seja algo já dialogado, debatido entre vocês, mas para eu que venho do norte, que represento o norte do Estado do Espírito Santo, tenho certeza que o que a gente dialogar aqui, nesses anos, nessa casa, junto com esse setor, vai potencializar e muito novos arranjos, novas iniciativas em defesa da valorização, tá, desse setor, que é um setor extremamente importante para o Estado do Espírito Santo na geração de oportunidade, de riqueza, de renda, de descoberta de talentos nessa área, talentos de inúmeros serviços que estão lá dentro, não é? Desde de uma pessoa que empreende por si só dentro de um estabelecimento, desde aquele que empreende como um arranjo de negócio, um grande empresário gerando oportunidades. Então, assim, a gente enxerga isso como algo que vai multiplicar muito mais, de fato, do que se possa imaginar, porque são discussões que podem chegar a muitas pessoas e fomentar um grande ambiente de negócio favorável. E pacificar grandes conflitos que esse setor tem, e foi um setor tão impactado pela pandemia. Então, eu me orgulho de poder estar liderando, junto com outros colegas, com o Mazinho, essa frente parlamentar. Tá? Então, nesse momento, com satisfação, com alegria, né, nessa manhã de terça-feira, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião, primeira de muitas reuniões, da Frente Parlamentar em Defesa da Alimentação Fora do Lar. E me permitam dizer, né, em defesa de bares e restaurantes da sociedade capixaba, do povo capixaba, do Estado do Espírito Santo. Para iniciar esse trabalho, vou convidar o nosso vice-presidente. Não foi por acaso que nós convidamos ele, é uma pessoa que defende o empreendedorismo, defende a livre iniciativa com unhas e dentes. Vou chamar aqui o nosso deputado Mazinho dos Anjos. Para compor a mesa e iniciar os trabalhos também, tenho... Bom dia, meu irmão. Tenho orgulho de chamar o nosso presidente, né? Nosso presidente Rodrigo Vervlutti. Falei certo, doutor? Isso aí. Chega para cá, tá? E uma honra estar conosco nessa manhã, uma honra, né? E depois eu vou dizer o porquê. Vou dizer o porquê. Fiquei tão lisonjeado de tê-la aqui, né? Não vou fazer isso nesse momento para não quebrar a abertura, mas no momento de fala propício vou falar. Está conosco aqui hoje nosso subsecretário da Secretaria da Mulher, uma secretaria nova, tá? Uma secretaria que veio, né, para defender valores que existem e são pautados em inúmeros projetos de lei nessa casa. Só nesse ano, acho que a casa já apresentou aqui mais de, olha, quase uns 40 projetos de lei de autorias diversas que envolvem, né, políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, ter a nossa secretária Sônia Damasceno aqui é motivo de orgulho. Te convido para compor a mesa conosco, secretária, tá? Sônia. E agora eu já vi aqui que chegou o cara chegou aqui, tá? Meu amigo, acabei de ver que já está aqui conosco, que é um grande defensor das pautas liberais, da pauta do empreendedorismo, um cara novo, aguerrido, determinado, disposto sempre a contribuir, a evoluir, a debater ideias. Nosso deputado Lucas Polés, meu xará, é uma honra ter aqui você conosco. Vem compor a mesa conosco aqui, tá bom?
Criada pelo ato número 896, de 20 de março de 2023, a Frente Parlamentar tem como objetivo discutir, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a relevância dos setores de bares, restaurantes e similares na economia desse Estado, ações que visam debater políticas públicas de fomento para o setor, junto ao governo do Estado, e propor também projetos de lei que contribuam para esse setor e para o povo capixaba, para a saúde do ambiente produtivo e para o desenvolvimento, para o progresso de todo o Estado do Espírito Santo. Eu acho que esse, em resumo, é a ideia da construção dessa frente parlamentar. Tem como presidente nós, que temos a honra de estar aqui presidindo, e vice-presidente o deputado Mazinho dos Anjos. Nesse momento, só para formalizar esse início, eu vou convidar todos para a gente ficar de pé e entoar e cantarmos o hino nacional e darmos sequência ao nosso trabalho. Forte, pavio do colosso, e o teu futuro esperança
O deputado Mazinho está falando que tem que ter coragem para fazer um concurso e mudar esse hino, porque não tem ninguém mais fraco aqui mais não. Né? E faz sentido, né? O exemplo disso é essa coragem aqui. Né? Olha, tenho o orgulho e a honra de convidar nossa colega, deputada Raquel Lessa, que muito bem representa as mulheres, a força, foi prefeita, não é? Já está nessa casa há um bom tempo, representando a força, a serenidade, a empatia, sabedoria das mulheres. Então é uma honra ter a senhora aqui com a gente hoje, tá, deputada? Né, divide lá, né, o plenário comigo, tá? Vem compor a mesa conosco aqui, por favor, tá? Ah, pode chegar para cá, chega para cá que a deputada vem para cá também. Pode vir mais para cá, dá para vir, mas não? Para vir, dá para vir. Não, Polese tem problema não. Né, Polese? Então, olha, antes de dar início às nossas falas, cumprimentar aqui, né, alguns registros, né, do Conselho da Abrazel, o Hernandes Wilson, do Conselho da Abrazel, Júlio César Martins Lemos, Conselho da Abrazel, Carlos Augusto, conselheiro da Abrazel, Fabiano, Ongarato ou Ungarato? Ongarato, né? Eu conheço Ongarato. Às vezes muda o início, é igual o meu nome, muda o Z no final, bota S. Vice-presidente do Sindibares. Obrigado, Fabiano. Tá aí, conselheiro da Abrazel, João Vitor, conselheiro da Abrazel também. É uma honra, como a gente já disse no início, eu tenho certeza que dessa frente parlamentar sairá grandes iniciativas em favor desse setor e muito mais do que da associação de vocês, em favor do povo capixaba, do Estado do Espírito Santo. Eu vou passar a palavra para o nosso deputado Mazinho, porque tem uma agenda posterior, né, Mazinho? Tá? Então, assim, mas antes de passar a palavra para o deputado Mazinho, só para que vocês tenham ideia, como eu falei com o Rodrigo, lá em Linhares, quando a gente lançou e divulgamos que a gente ia lançar essa frente, nós estamos falando de uma grande economia capixaba, né? Fica sempre oscilando entre a quinta, a quarta e etc. Uma cidade que arrecada já mais de 1 bilhão hoje. E vocês não têm ideia da repercussão positiva que foi o lançamento dessa frente parlamentar nesse ambiente de negócio, Rodrigo. Foi fantástico. Mas muitos mesmo, muitos. Né? E eu fiz questão de entregar fisicamente para muitos, de divulgar na rede, e estão todos aguardando que isso entre na rede, porque é um setor econômico que não para, que trabalha manhã, tarde e noite para receber pessoas nos seus respectivos horários. Né, deputada? Lá em Linhares nós temos setores de restaurante que estão pensando se trabalham de dia, né, com a alimentação de self-service ou à la carte, ou se trabalham à noite, porque não estão dando conta, porque não estão sequer achando mão de obra qualificada para manter a qualidade do seu empreendedorismo e continuar no mercado nos 2 horários. E essas pessoas estão conectadas com a gente, isso vai chegar até lá. Podem ter certeza absolutamente disso, que o fruto dessa frente parlamentar vai chegar em todo o estado do Espírito Santo, levando inovações que a gente vai trazer daqui, novos arranjos e conectando todos esses ambientes. Tenho certeza a vocês que tem um setor de inteligência já para isso, tá, Rodrigo? Então, assim, é uma honra estar aqui. Só para, antes de passar para o Mazinho, falar rapidamente, nós temos aqui na casa, só de passar o olho, né, sem entrar a fundo, deputado Paulés, deputada Raquel, nós temos aqui na casa hoje já, quer ver, cadê aqui o Rodrigo, o Arthur, os projetos de lei, aqueles 5 que a gente separou, não estou vendo aqui,
Então eu vou ter que abrir o celular aqui, tá no meu celular. Aqui? Hã? É, eu tô pegando uma função de mazinha aqui. Ah, tá. Ó, rapidinho, porque tinha anotadinho aqui, eu não sei onde que eu botei, me perdoe. Eu tinha anotadinho para ser mais rápido, mas nós temos aqui... Não, me perdoa, gente, vou fazer o negócio direito. Quer ver? Só um segundo. Tá vendo que só tem a Brasil aqui, né? Ó, rapidinho, que aí fica... Mas senão eu vou ter que ler todos esses projetos, ficam... Ó, nós temos um PL aqui, de 2023, que traz a obrigatoriedade de um cardápio físico nos setores de bares e restaurantes. A gente não sabe se isso foi discutido com o setor, se não foi. Se foi discutido com representantes da sociedade civil, consumidores, se não foi. Nós temos aqui um PL que trata da proibição de cobranças de taxa para consumidor de produtos provenientes de outros estabelecimentos. A gente tem um PL aqui de 2021 que obriga bares e restaurantes a tomar medidas de segurança quando se tratar de mulheres em situação de risco e vulnerabilidade. Ninguém discute a importância dessas políticas públicas, muito pelo contrário. Se tem alguém que tem interesse que essas políticas públicas sejam estabelecidas com vigor, é o empreendedor, dono ou dona de um restaurante, de um bar, é o maior interessado que o seu ambiente seja um ambiente que mantenha a família em segurança, que é o seu grande nicho, entendeu? Então ninguém tem, mas isso precisa ser discutido. Eu estava falando com a secretária, como estabelecer isso, deputada Raquel, sem criar um ônus para o empreendedor que nem o Estado, com a autoridade e com o dever de força de polícia, talvez consiga tomar conta. E como criar um ônus para um setor produtivo que não tem nenhum know-how em fazer isso. Até que ponto a gente pode criar isso? Então, isso é importante ser discutido aqui, porque interessa para o setor, né? Interessa muito para o setor, principalmente a segurança. Aí nós temos aqui uma isenção de ICMS para produtos de cesta básica de 2023. Eu tenho um projeto de isenção de ICMS e produtos de cesta básica quando se tratar de casos de tragédia, de catástrofes, etc., em casos de doações de grandes empresas, de estabelecimentos como o de vocês, que fazem doações em períodos de catástrofes, cheias, enchentes, tragédias, e vocês fazem as doações, é um setor que faz muita doação, e poderia ter a isenção do ICMS. Nós temos um outro PL do deputado Polese, que revoga a obrigação de afixar cartazes informativos, tá, nos estabelecimentos, alguns desnecessários. Isso precisa ser discutido. E essa frente parlamentar tem essa função, essa obrigação, traçar diretrizes para que a gente faça isso com coerência, com equilíbrio, e evite desarranjos no futuro, né? Então, assim, muito feliz de estar presidindo essa frente. E passar a palavra agora para o nosso deputado, que é o nosso secretário executivo, deputado Mazinho dos Anjos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar, deputado Lucas Polese, deputado Lucas Caramussa, cumprimentar o deputado Lucas Polese, deputada Raquel Lessa, meu amigo Rodrigo Verflut, presidente do Sindibares, e subsecretária Sônia. Eu estou muito tranquilo e feliz pela iniciativa do deputado Lucas Caramussa em criar essa frente parlamentar. Eu vou falar aqui de apoio a bares e restaurantes, que eu sou da antiga, né, Fabiano? Completar Fabiano também, meu amigo, Maristela, minha amiga da igreja, do Encontro de Casais com Cristo, e todos os outros representantes aqui da Brasel, do Sindibares aqui presente, e também os representantes da Amunes, Luiz Gonzaga e Bruno Carvalho. Eu tenho uma relação muito próxima com o setor, com o segmento de bares e restaurantes. Eu, desde muito novo, né, trabalhava na loja com meu avô faleceu quarta-feira passada, 70 anos de comércio, Casa Rubim, vendendo utensílios para bares e restaurantes.
Então, eu, desde novinho, eu via a relação dele de carinho com os comerciantes do segmento, né, vendendo, ajudando muitos comerciantes. Depois do falecimento dele, Rodrigo, eu recebi diversas mensagens de comerciantes que falaram que meu avô ajudou a eles empreenderem. Ele era daquele do fio do bigode, né? Ele recebia a pessoa que queria empreender, muitas vezes não tinha dinheiro para comprar, né, utensílios para abrir o seu restaurante, e ele falava, leva, quando você puder, você me paga. E foram diversas, centenas de pessoas que eu recebi essa mensagem, né, nessa semana de falecimento do vovô. E a gente fica até emocionado, né, porque foram 70 anos de comércio na Vila Rubim, dedicado à atividade empresarial, empreendedora, então a gente fica até emocionado. Então é um segmento que eu tenho muito carinho. Eu fui dono de bar durante 12 anos, comecei a minha vida profissional, né, lá em 2004, quando me formei, com um pequeno escritório de advocacia, e à noite eu ia para o meu bar, era um campo de futebol e um barzinho, atrás do balcão. Então eu sei o que é ser, né, empreendedor, micro e pequeno empreendedor, e o que me fez entrar na política foi essa experiência com o comércio. Né, a dificuldade que eu tive, jovem, para empreender, dificuldade de acesso a crédito, dificuldade com fiscalização de prefeitura. Né, eu tive esse comércio durante 11 anos, 12 anos quase, não consegui ter o meu alvará da vigilância sanitária, Rodrigo. Não é porque eu não queria, não, é porque eu não conseguia. Eu protocolava a documentação, o fiscal ia lá, falava depois de 2, 3 meses, falava que aquela documentação faltava algum documento, deputada Raquel. E eu falava, está aqui, porque você demorou tanto tempo que já venceu esse documento. Não, então você tem que protocolar na prefeitura. Aí você protocola na prefeitura, ele voltava depois de 6 meses, já tinha, né, vencido a limpeza da caixa d'água, que é 3 meses, no máximo 6 meses. Então era uma luta diária. Isso me fez, né, ajudar a montar o movimento Jovem Empreendedor aqui no Estado do Espírito Santo, Sind Jovem, CDL Jovem, Federação Capixaba de Jovens Empreendedores, e buscar lutar por essa pauta. E quando eu me candidatei a vereador em 2016, minha primeira eleição que eu disputei, a principal pauta que eu debati na campanha e depois como vereador foi acabar com a famigerada multa do fiscal da Prefeitura de Vitória de 40% em cima do empreendedor, principalmente comerciante de bares e restaurantes. Fiscal de postura, fiscal de obras, fiscal de PROCON, fiscal de vigilância sanitária, todos os fiscais da prefeitura, ele saía da repartição para multar o comerciante, para multar o bar, para multar o restaurante, porque 40% era salário dele no final do mês. 2016, antes de iniciar a fiscalização, por isso que é importante essa frente, antes de iniciar a fiscalização na Câmara de Vitória, 3 milhões e 600 mil reais só de multa da vigilância sanitária da prefeitura no cidadão e no comerciante. 4 milhões de reais da SEDEC, Secretaria de Postura e Obra. Depois de 2017, com um ano de fiscalização da comissão, caiu para 1,5 milhão postura e 1 milhão fiscalização. E 2 anos depois, contra tudo e contra todos, Sindibares ajudando, a Brasel ajudando, um conselho consultivo montado por uma comissão, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós conseguimos acabar com essa famigerada multa de 40% por comerciante, para quem tem bar e restaurante, viver mais tranquilo hoje, porque o desafio é enorme, com fornecedores, com funcionários, com clientes, no dia a dia de quem tem um bar e um restaurante. Não começa na hora que você abre e na hora que você fecha o restaurante. Começa antes. Você tem que preparar, você tem que fazer ceasa, você tem que comprar, você tem que depois fechar, limpar, preparar para outro dia. Então, a atividade do comércio, eu digo que é a mais difícil atividade empresarial que nós temos. Devido a toda essa dificuldade, a quantidade de funcionários que um restaurante tem que ter, um pequeno negócio, você tem que ter 50, 80 funcionários. Então, a gente tem esse conhecimento, a gente vivenciou isso durante muito tempo, e a gente aqui agora na Assembleia Legislativa, nós vamos trabalhar para buscar evitar algumas leis que atrapalham, como o deputado Lucas Escaramuça falou aqui, que atrapalham o segmento. E vocês podem ter certeza, pode contar com a Comissão de Constituição e Justiça, pode contar com a Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes, que nós vamos estar aqui olhando no dia a dia quais são as leis que estão atrapalhando quem quer empreender. O poder público não tem que atrapalhar quem quer empreender. O poder público tem que facilitar a vida ou, pelo menos, ficar ausente e não atrapalhar quem quer gerar emprego, quem quer gerar renda. Vocês, empreendedores, querem gastar o tempo de vocês com o seu negócio, gerando lucro,
gerando renda para as pessoas. Não tendo que ir todo dia na prefeitura, todo dia no Estado, resolver um problema de uma burocracia. Então, a gente está aqui para tentar buscar desburocratizar, simplificar a legislação, e é esse que vai ser o meu papel, tenho certeza, dessa comissão, liderada pelo deputado Lucas Caramussa, um deputado de Linhares, muito atuante, advogado, e nós vamos estar juntos nessa frente de apoio ao comércio, com o presidente Rodrigo, que também é muito atuante, com toda a sua equipe, e podem contar comigo para esse início de trabalho, agora aqui na Assembleia Legislativa, buscando soluções e resolutividade para o segmento de bares e restaurantes. Obrigado, deputado Lucas, pela essa oportunidade de estar junto com você liderando esse processo. Rodrigo também, meu amigo de muitos anos. Antes da discussão do associativismo, a gente já era amigo, né, de farra, não pode nem contar, ainda bem que não tinha celular naquela época, né, Rodrigo? Hoje em dia tá difícil, a juventude está sofrendo. Muito, jogava bola lá no meu society também. Então, agradecer, pedir licença de desculpa, porque eu estou com um compromisso 11 horas na CESAM, com o presidente da CESAM e o prefeito do interior, então vou ter que me ausentar. Gostaria de estar até o final, tem um almoço, né? Queria sair de estar no almoço também, mas infelizmente não vou poder estar presente, mas podem contar comigo e quero agradecer novamente todo o apoio que sempre tive como parlamentar pelo segmento de bares e restaurantes e por tudo que a gente possa contribuir com vocês, eu estou à disposição. Obrigado, presidente, obrigado, deputados, obrigado, Rodrigo. Um abraço. Bacana. Registrar a presença também da Marjorie Seidel, né, gerente de empreendedorismo do governo do estado. Muito bacana, tá? Obrigado, tá, Marjorie? E nossos representantes da Amunis. A Amunis está muito presente aqui conosco. Tá, joia? Eu vou convidar, sim. Vou passar a palavra agora para o nosso colega deputado Raquel. Eu vou passar para o deputado Lucas, porque ele tem a comissão agora. Não é, senão, com certeza, eu ia te falar, só passar a palavra primeiro, né? Mas nosso deputado aqui vai... Deputado Mazinho, parabéns pelas palavras. É um depoimento, né? Mais do que uma fala de apoio, é um depoimento de vida, e é isso que representa a Abrazel, o Sindibares, em nome de muitos, não é? Então, assim, deputado Lucas Polezi, Xará, a palavra é sua, uma honra ter você conosco, tá? Obrigado, Xará. Atrapalhei seu cavalheirismo aí, né, agora. Bom dia a todas as lideranças aí de entidades, comerciantes, donos de bares, restaurantes. Gostei muito aqui da fala dos colegas deputados, até então mostra um alinhamento muito positivo das nossas ideias, das nossas visões para o setor, das necessidades e do que a gente precisa fazer. O Mazinho expôs aí, por exemplo, a indústria, né, da multa forte que existe contra vocês, acabou em Vitória, mas existe ainda essa bonificação absurda em cima da quantidade de multas aplicadas em muitos outros municípios do estado. Isso é uma coisa que precisa ser derrubada também. Os empreendedores, o Mazinho foi claro nisso aí, né? Eles só precisam de alguém que não atrapalhe. Já tem muita coisa, muito problema, muita dor de cabeça, um arcabouço jurídico problemático, um arcabouço fiscal problemático. O país, como qualquer país em desenvolvimento, tem muitas dificuldades e muitos contratempos diários que vocês precisam enfrentar. E a gente não precisa ser mais um. Então, essa frente aqui se torna muito importante nesse sentido de alinhar os setores com o poder público, para que a gente daqui produza resultados assim, alinhados com vocês. Porque o parlamentar, ele não vem para cá com a intenção de prejudicar o setor de vocês. Ele está na rua, trabalhando, fazendo a campanha dele, ouvindo a população, e ele ouve muitas demandas diversas. Ele ouve alguém cobrando isso, como, por exemplo, nesse projeto que pode causar ônus aí em questão de violência contra a mulher. Pô, ele está querendo ajudar a mulher, a intenção dele é essa. Só que sem conhecer todos os aspectos e consequências de uma legislação, o que ela na prática vai causar depois de sancionada, depois de ativa, ele acaba fazendo um projeto de lei que depois, lá na ponta da linha, vai criar muita dificuldade para vocês. Então, esse alinhamento nosso aqui, do poder público com o setor, vai permitir que a gente reduza, ou que a gente não produza mais esse tipo de legislação. Porque a gente vai apresentar a vocês, olha, isso aqui, o que você acha? Vocês vão falar, pô, isso aqui a intenção é boa, mas na prática vai causar tal ônus. Então, é fundamental a gente ter esse alinhamento. O Lucas falou até de um projeto aqui
que a gente está tentando aprovar sobre a questão das plaquinhas nos estabelecimentos comerciais, né, que acabam gerando uma máfia na prática. O fiscal vai lá no seu estabelecimento todo ano e vai conferir o catálogo de placas que você tem lá colada, e se surgiu alguma nova que você, ralando 12, 14, 16 horas por dia no seu empreendimento, não se atentou à legislação estadual, se surgiu alguma coisa nova ali, você vai se lascar, vai ser multado uma multa de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Isso não precisa ser assim. Existem outros caminhos de conscientização, de outras formas do poder público atuar, sem acabar, às vezes, falindo o empreendedor, porque o cara não consegue mais sobreviver à indústria da multa. Hoje eu estava até acompanhando na CCJ, tem uma plaquinha nova lá protocolada, já para a gente dar o nosso parecer, o nosso entendimento, né? Então, isso é uma coisa que dificulta muito a atuação de vocês, e o meu sentido de estar aqui é de contribuir, de me colocar à disposição para a gente debater as melhores formas possíveis de ajudar o setor. Inclusive, eu fico feliz aqui que todos os deputados presentes aqui na frente, eles são membros da CCJ. Então, a gente consegue, a gente está ainda mais alinhado para poder fazer uma contribuição ainda mais expressiva para as categorias. Meu posicionamento é esse, de me colocar a favor dos senhores, sei de todas as dificuldades do empreendedor no Brasil, o que eu posso fazer para poder ajudar, para diminuir burocracia, para diminuir legislação esdrúxula, para diminuir dificuldade, armadilha no caminho de vocês, podem contar comigo, terão sempre esse deputado aqui à disposição. Obrigado aí pela presença de todos, um abraço e bom dia. Bacana, deputado, eu acho que você falou a palavra certa. Nós estamos aqui para conduzir acertos. Para conduzir acertos, né? Para o povo capixaba, para o Estado do Espírito Santo. Não é para lado nenhum. Exatamente, para conduzir acertos, para que a gente não produza legislações que, com boa intenção, sejam equívocos. A gente não quer isso. A gente quer conduzir acertos com essa frente. Bacana. Eu queria chamar a Marjorie, né, nossa gerente de empreendedorismo do Estado, para estar aqui conosco. Marjorie, tá? Se sentar aqui conosco. Um prazer tê-lo conosco, tá bom? Prazer enorme. Deputada Raquel, uma honra ter a colega aqui com a gente. E seu bom dia, né, para o setor, para o Estado do Espírito Santo. Eu quero aqui saudar todos vocês nessa terça-feira de manhã, cheia de trabalho, mas nós estamos aqui também trabalhando com vocês. Saudar aqui o nosso presidente da Frente Parlamentar, Lucas, meu companheiro, a gente senta juntinho lá no plenário, então a gente troca muitas ideias. Lucas chegou agora na casa, né, mas é advogado, um brilhante advogado em Linhares, no Estado, e está aqui, veio para junto fazer a diferença, né, Lucas? Está querendo ser prefeito de Linhares, sabe? Mas não sei se nós vamos deixar ele ser prefeito, não. Tá sendo bem cotado lá em Linhares, porque também precisamos também de prefeitos bons, né, de gestores bons, de executivos bons. E Linhares é uma cidade polo, referência para o nosso Estado do Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que, se você estiver aqui, se você estiver lá, você vai fazer um brilhante trabalho. Saudar o nosso amigo Lucas Polezi. Nós estamos com 2 Lucas agora na casa. Lucas também, o mais novo dos deputados, né, Lucas? Cheio de vontade, cheio de ideias. E isso é muito bom no parlamento, as pessoas com muita vontade, né? Então, Lucas, parabéns aí pelo seu trabalho no Estado. Saudar aqui o Rodrigo, que nós já tivemos uma boa conversa, eu e o Rodrigo, com o presidente do Sindibares, a nossa amiga Sônia, representando aqui a Secretaria das Mulheres, a Jaqueline, a nossa secretária, e a Marjorie, né, que chegou aqui na nossa mesa agora. Gente, eu sou filha de comerciante. Meu pai teve comércio mais de 60 anos em Pancas, uma cidade do interior. E, com o comércio, ele criou 5 filhos. Estudou para... Eu tenho um irmão que fez medicina, outro fez farmácia, outra é professora, eu fiz administração, outro fez engenharia. Então, assim, com muita dificuldade, no interior, pequenininho, que era a cidade de Pancas, papai criou 5 filhos no comércio, numa farmácia. Então, assim, eu sei o que é a gente ser comerciante, né? Não importa qual é a área, que nós estamos falando de bares, restaurantes, né, nessa frente parlamentar, que será de grande utilidade,
mas não é fácil o comércio. Quando o Mazinho falou aqui, eu lembro que tinha, na época, eu era criança, eu lembro que tinha um talãozinho que tinha que preencher, na hora que abria o comércio, tinha que tirar uma notinha fiscal. E, às vezes, eu lembro que o fiscal chegava, o papai não tinha tirado aquilo, porque acordava e abria, ele mesmo fazia um monte de coisa, e da injeção, e era farmacêutico, igual médico naquela época. E aí o fiscal vinha, o papai ficava para morrer, porque não tinha preenchido um talãozinho que preenchia todo dia, e aí era multado. Então, assim, e eu, quando eu fui prefeita de São Gabriel, eu sempre falava com a vigilância, porque a vigilância queria ser muito... Lógico, tem que ser, mas às vezes a gente precisa dar oportunidade à pessoa, esqueceu de fazer alguma coisa, dar um prazo, né? Não chegar multando. Eu sempre falava, gente, a gente não tem que ser o primeiro ato a multa. A gente precisa ter uma conversa, dar outra oportunidade, e a multa com consequências, né? Depois, se não resolveu. Mas as pessoas no poder público, ela tem muita sede na caneta. Parece que a caneta dá um poder. E aí eles chegam todo empreendido daquela caneta e acha que tem que multar mesmo, e não é isso. E aqui, como nós estamos agora numa casa de leis, a gente tem que pensar também mesmo nas leis que a gente faz. Porque, às vezes, você faz uma lei que vai onerar tanto, né, que vai trazer tanta dificuldade para o comerciante, e isso vai deixando o comerciante com vontade de desistir. E a gente sabe quanto que gera de emprego e renda o comércio no nosso estado e no Brasil. Né? Então, eu assim, tenho esse olhar. Eu fiz uma lei que eu e o Rodrigo discutimos bastante, e até hoje ela não saiu do papel, mas vai sair, viu, gente? Porque é uma lei que não vai causar custo nenhum. E é uma lei que nós estamos num estado que mais mata mulheres. E eu, como mulher, uma mulher na política, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Mesmo como cidadã comum, eu teria que fazer alguma coisa. E como, estando, né, como deputada estadual, eu preciso ajudar as nossas mulheres na política pública, de ajudar as nossas mulheres a morrer menos, né? Porque hoje morreu a filha do seu João, mas amanhã pode ser nossa filha, entendeu? Pode ser nossa esposa, pode ser, entendeu? A nossa neta. E a gente está vendo matar as mulheres como matam, eu falo como mata um animal qualquer. Estão lá matando, assim, ó, não gostei, você me fez alguma coisa, saiu de casa, você está jurado à morte, eu vou te matar. E acabou, e vai matar. E quanto mais parece que... eu acredito que é pela educação que a gente consegue mudar esse país. Eu acredito muito na educação, e tudo é na educação que a gente consegue. Então, a gente tem que começar com nossos filhos. Eu falo que, quando eu era criança, eu lembro que eu escutava o ditado assim: segura suas cabritas que meu bode está solto. Naquela época, era uma forma de falar, uma brincadeira, né, que os homens estão soltos e quem quiser segure suas cabritas, segure suas filhas. Então, assim, é enraizado um machismo. E aí, quando a gente vê acontecer isso, é lá da base, é lá de quando começa a família, que começa a criar esse machismo, que a gente pode bater em mulher, né, que a gente pode matar a mulher, e que a mulher não tem que ser respeitada. Então, esse projeto de lei, e aí eu quero falar que eu estava lá em Boa Esperança, eu passando de viagem, eu entrei para ir no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, que eu olhei assim na porta na hora que eu entrei no azulejo do banheiro, estava assim uma placa: ei, moça, uma mulher assim: ei, moça, se você está sofrendo algum tipo de ameaça, nos procure até a recepção, que nós podemos te levar até o carro, até um transporte público, até um Uber, ou até mesmo chamar a polícia. Aquilo me tocou, eu falei, gente, a minha lei aqui, lá no interior, em Boa Esperança. E o cartaz, estava uma mulher assim, e tinha um pouco de sangue passado assim com a mão. E ei, moça, bem grande. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, gente, aí eu voltei, animadíssima,
fui lá na Secretaria das Mulheres e falei, precisamos fazer o protocolo para essa lei funcionar. Porque eu tenho certeza que isso não vai custar nada para vocês, colar lá no banheiro e vai salvar vidas. Vai salvar vidas. Tenho certeza que vai salvar vidas. Acho que na África tem um bar que pede para pedir um drink. Aí eu vou chegar. Aí em Jardim Camburi, que eu não fui lá ainda, e eu estou devendo essa visita, tem um que também chama um nome. E quando saiu a minha lei, você fez foi você, não foi? Que fez a matéria falando que o bar dele já tem esse drink que a mulher pede. Eu até também pensei da gente fazer um cartaz também, já bolei até o nome de um drink que também a gente possa pedir para o garçom. E é só, isso não vai custar nada, não custa nada. Eu tenho certeza que ele pode dar um depoimento aí, que quantas vidas foram salvas, entendeu? Então, eu acho que é o tipo da lei que não vai ter custo, mas vai ter benefício e vai salvar vidas. Mas eu sou de acordo com essa frente parlamentar aqui, a gente discutir os projetos de leis, chega projetos de leis mesmo, grandiosos, que a pessoa não tem noção do que ela vai causar por um comércio. Ela não tem noção, porque, às vezes, nunca empreendeu na vida. Porque quem empreende num país que paga tanto imposto, sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um consenso, eu acho que essa frente parlamentar, eu estou animada de estar aqui, eu acho que todos nós aqui estamos juntos com o nosso presidente da frente parlamentar, com o deputado Lucas, todos nós fazemos parte da comissão de justiça, e é lá que chegam os projetos, então é lá que a gente pode trazer aqui, e eu acho que vocês têm que tirar um tempo, vocês não estão perdendo tempo, vocês não estão perdendo tempo aqui, e quando for chamar para discutir um projeto, que venham. Não acho que vocês vão perder tempo, não, porque é importante a gente discutir, porque depois que virar lei, tem que cumprir. Depois que virou lei, tem que cumprir. Então, eu acho que dá para a gente conversar bastante, dialogar bastante. Eu acho que parlamento é isso, é falar, é discutir. Para isso que a gente está aqui. Então, assim, parabéns, Lucas. Estou feliz de estar aqui participando com você. Rodrigo, você é um cara assim, super gentil. O Rodrigo, aqui do Sindibares, foi lá no meu gabinete, nós conversamos muito. Nós íamos ter uma reunião agora ontem, mas o coronel Ramalho não pôde estar presente por eventos que aconteceram, que teve esse tiroteio, né? Então, o coronel estava empenhado a resolver essa causa, mas nós vamos conversar, e eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vocês vão contribuir, estou falando dessa lei minha, contribuir para as nossas mulheres do Estado do Espírito Santo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Mais um grande depoimento. Parabéns, deputado, tá? Pela sua história de vida e de trabalho, né? Como um agente público. Parabéns, tá? Me orgulho estar aqui do seu lado. Eu já combinei com o nosso presidente, Rodrigo, que ele vai fazer a exposição dele toda ao final, porque para ficar coerente e ele usar o tempo que for necessário, depois a gente franquear a palavra e já conectar tudo em uma linha só, né? Nossa secretária Sônia Damasceno, tá? Não, eu falo secretária porque essa é tudo secretária nossa, e a nossa secretária Jaqueline é uma amiga querida, ela não tem vaidade nenhuma, né? Ela te trata como uma grande pessoa ao lado dela, uma grande parceira. Você sabe a admiração que eu tenho pela história de vida dela, né? Uma comerciante informal que lutou, cresceu e vem vencendo desafios até hoje. Então, assim, sinta-se à vontade para dar o seu bom dia também, tá, Sônia? Bom dia a todos. Bom dia, deputado Lucas. Obrigada pelo convite. Me sinto... para a secretaria é importante esse momento. Então, assim, obrigada pelo convite, gratidão. Deputada Raquel Lessa. A primeira deputada a fazer a visita à secretaria foi a deputada Raquel Lessa. Logo que a gente, né, virou secretaria ordinária, a deputada esteve conosco, nos presenteando com a visita dela e falando sobre a lei 11.416, de autoria dela, de 2021, uma lei muito importante que
que a gente já tem na prática que funciona, porque nós temos casos de mulheres que estão em casa sendo vítimas da violência, e ela fala que o filho precisa comer alguma coisa, e ela liga para o CIODES e ela pede uma pizza. E aí o atendente não se liga de imediato e repete: senhora, a senhora está falando com o CIODES. Não, mas eu quero uma pizza de calabresa com mussarela. Aí ele entende, depois de uma terceira vez que ela pede a pizza, ele entende que aquilo ali é um pedido de socorro e pede o endereço. Então, a gente já viu que isso funciona. Então, a lei da deputada Raquel Lessa, ela é muito importante. Precisamos fazer alguns protocolos? Sim, a gente, né, precisa. Eu acho que essa frente ela vem para isso, para a gente ver como que pode, como que os comércios, os bares, os restaurantes podem estar fazendo para poder ajudar. Eu acho que cada bar pode criar um drink, ou um suco, ou um tira-gosto. Cada restaurante pode criar um tempero, uma comida, para uma forma de que essa mulher se sinta segura. E que essa notificação, esse cartaz, vamos assim dizer, ele fique dentro do toalete para poder que essa mulher se veja isso. Ou até mesmo de uma forma implícita dentro do próprio cardápio. Enfim, eu acredito que essa frente parlamentar ela tem muito a agregar dentro da questão da segurança das mulheres que são vítimas de violência. Mas também falando de uma outra ponta tão importante como essa questão da violência, nós vamos falar do empreendedorismo. E aí nós temos dentro do nosso estado uma grande parte de mulheres que são microempreendedoras, empreendedoras individuais, que também fazem do seu trabalho dentro das suas residências, em coletivos, que fornecem alimentos que sejam naturais ou que sejam congelados para bares, para restaurantes, para cerimoniais. E essas mulheres também elas precisam do apoio dessa frente parlamentar, para poder justamente fazer com que elas consigam crescer, né? A gente já viu que, quando a mulher ela tem a sua renda própria, ela também, se é uma mulher que sofre violência, quando ela tem essa renda, ela sai desse ciclo de violência. Então, é muito importante para nós, enquanto Secretaria das Mulheres, dar a essa mulher a condição também para que ela quebre esse ciclo de violência. E, para isso, a gente precisa fazer com que essa mulher ela seja qualificada, ela seja empreendedora. E, para isso, a gente precisa de dar essa condição. A Marjorie é a nossa gerente de empreendedorismo dentro da SESME. E eu acredito que essa parte de empreendedorismo, Lucas, se você me permite, eu vou até pedir para que ela fale um pouco, porque está dentro da gerência dela e ela tem convivido com isso, buscado índices, buscado informações, para que possa estar falando com mais propriedade. E, desde já, a Secretaria das Mulheres, através da nossa secretária Jaqueline Moraes, que é uma empreendedora nata, né, para quem sabe da história de vida dela, sabe como ela a gente se coloca à disposição para estar aqui, seja como ouvinte, seja como participante. Nós nos colocamos à disposição, porque entendemos que essa frente vai nos ajudar, não só no enfrentamento à violência das mulheres, mas também no empreendedorismo delas. Tá bom? Vou passar só para a Marjorie, para ela falar alguma coisa dessa questão do empreendedorismo. Bom dia, cumprimento todos da mesa. Como a Sônia explicou, eu sou empreendedora, gerente de empreendedorismo, né, da Secretaria das Mulheres. E eu queria trazer só uns dados que eu acho importante. O Observatório das Mulheres, né, feito pelo Instituto Jones, ele traz uns dados bem interessantes, né? Ele fala que, enquanto os homens eles trabalham 10 horas nos serviços do lar, a mulher ela trabalha mais que o dobro, 22 horas. E, como consequência desse dado, nós temos que o número de suicídio entre as mulheres eles acontecem maior nas mulheres que trabalham dentro das suas casas, porque é um serviço não remunerado. Então, isso faz esse índice de suicídio aumentar. Então, nós, como na Secretaria das Mulheres, nós já identificamos um gargalo que já existe a qualificação ela já é disponível, temos qualificação de um cabeleireiro, unha em gel, só que a gente identifica o gargalo, que é ensinar essas mulheres a sair dessa qualificação e empreender de fato. Então, fui convidada, né, para compor a mesa, o que eu imagino que a Assembleia pode colaborar para esse projeto, para essa construção, né?
eu acredito que promover uma cultura empreendedora e reduzir as barreiras, né, para essas mulheres conseguirem empreender. Como a Sônia trouxe, muitas delas trabalham dentro de casa e sem um MEI, né, por causa das barreiras que encontram para conseguir ajuda para conseguir regularizar a sua profissão. E é isso, a gente acredita que disponibilizar o suporte também para essas empreendedoras é muito importante, como a Sônia colocou, até para quebrar esse ciclo da violência, porque quebra a dependência dessa mulher financeiramente do companheiro e ela consegue sair desse ciclo de uma forma mais suave e melhor. E é isso a minha contribuição, né, enquanto Secretaria da Mulher. Marjorie, muito bom, muito obrigado, tá? A nossa subsecretária Sônia, o seu depoimento também. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Essa frente parlamentar só tem a contribuir e agregar isso tudo. Eu acho que o Polese fez uma fala aqui, uma palavra que me marcou muito, assim, me marcou mesmo, o presidente Rodrigo. Ele disse, em resumo, ele disse, nós estamos aqui para conduzir acertos. Eu vou frisar isso de novo. Essa é a ideia da frente parlamentar. Conduzir acertos, porque acertos para o setor será acertos para o povo capixaba, para o consumidor, não tenho dúvida disso, em todos os ambientes, né? E a gente vê depoimentos fantásticos aqui, não é? E a gente aprende a cada dia. Eu confesso que sou professor de processo penal, Rodrigo, há quase 20 anos, 19 para botar redondo, comecei a dar aula com 24 anos, estou com 44, saí agora, tem 1 ano e meio. Né, e eu, processo penal e direito constitucional, e eu, se fosse após um bate-papo desse com a nossa subsecretária, eu já teria por várias vezes, em alguns embates de ideias, falado com alguns alunos meus se eles já pediram uma pizza. Eu iria falar isso. Você já pediu uma pizza? Eu tenho certeza que ele ia me responder que sim. Aí eu ia perguntar se foi para o CIODES. Aí ele ia dizer que não. Então, assim, e isso marca, isso conduz a gente a produzirmos acertos e acharmos grandes entendimentos, gente, entendeu? Essa é a função dessa frente. Eu estou muito feliz, assim, cada hora que passa aqui eu estou feliz pelo Sindibares e a Abrazel terem promovido esse momento. Eu tenho certeza que a gente vamos deixar um grande legado, deputada, para o Estado do Espírito Santo. Rodrigo, agora está com você a bola, está com o setor, tá um prazer enorme, meu amigo. Sinta-se à vontade, o tempo necessário, tá bom? E depois a gente vai franquear a palavra a todos que estão aqui presentes, em nome do setor, em nome de outros que passam uma mensagem, que pedem uma indagação para a nossa frente parlamentar. Fica à vontade, meu amigo. Alô? 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 Tá ouvindo aí? Tá? Bom dia a todos. Obrigado, deputado. Saudar o deputado Lucas, o deputado Raquel, todas as autoridades aqui em nome deles. Dizer que é uma honra para a gente estar aqui, um momento muito importante para o setor de bar e restaurante. A gente conseguir essa frente parlamentar. Muitas coisas foram ditas aqui nos discursos e são muito pertinentes. E aqui o que a gente realmente quer é trazer esse debate, trazer o setor para fazer esse debate. Né, a gente, inclusive, a deputada Raquel, a gente teve essa conversa naquela oportunidade, exatamente como fomos recebidos, que é o que a gente quer fazer. Porque o que a gente visualiza, muitas das vezes, são leis que elas surgem das mais variadas formas e que, certamente, de pessoas que não tiveram o cuidado de conversar com o setor. O setor ele é muito específico, né? Um setor, hoje, que ele engloba mais de 10 mil empresas, sem contar com os microempreendedores individuais. Então, você tem uma variedade de empresas muito grandes. Isso gera mais de 50 mil empregos diretos no Espírito Santo. Então, há uma especificidade muito grande da gente que trabalha nesse setor. Eu tenho restaurante há 12 anos e que é necessária ser consultada nos momentos desse debate de legislação.
eu lembro aqui, e não querendo entrar em um debate específico, só citando o último, inclusive um artigo meu que saiu na Gazeta, e até falando de direito constitucional, eu também citei lá, mas acho que é o grande problema ali da lei, que é a questão do cardápio, eu falei desse cardápio, mas não quero especificar essa. O que eu quero dizer naquela menção ali é que é importante que o Estado tenha muito cuidado no momento que ele vai ingressar, que ele vai entrar, botar o seu poder dentro da iniciativa privada, porque isso nos causa um peso. Né? Muitas pessoas, inclusive na imprensa, vêm me perguntar, mas um cardápio custa nada? A questão não é essa, o debate não é esse. O debate é, cabe ao Estado fazer esse tipo de imposição, ou cabe ao consumidor que queira o cardápio físico, não frequentar aquela casa que não o tem. Então, assim, são vários debates que precisam ser trazidos. Não é a questão de querer economizar. Por exemplo, foi falado aqui de várias legislações, até pelo deputado Lucas, várias legislações que vira e mexe estão sendo feitas fiscalizações. Nós temos, cito outra aqui, que a gente tem o cardápio em braille. O cardápio em braille a gente sempre fez, tivemos uma dificuldade gigantesca em achar o instituto para fazer o cardápio, porque é uma lei que veio, e te falo, isso é conhecimento público, mais da metade das pessoas que são cegas não sabem ler braille, e assim, eu desafio qualquer pessoa do bar e restaurante que tenha utilizado esse cardápio pelo menos uma vez. Volto a dizer, é uma resistência de fazer o cardápio? Não, nenhuma, de uma forma, mas é ouvir o setor para que a gente possa trazer essa realidade e evitar que o Estado faça legislações e dê essa margem. O que me preocupa muito, inclusive nessa história dos 2 cardápios que eu falei aqui, são imposições de multas. Porque isso você você onera ainda mais uma atividade, como foi bem falado aqui, a gente tem uma... nós somos comércio, alguém citou aqui, isso foi o Mazinho, que o comércio é uma atividade muito dura, mas eu ainda digo mais, o setor de bar e restaurante ele é comércio, ele é indústria e ele é serviço. Então, nós estamos numa atividade o tempo inteiro tentando fazer melhor, tentando agradar o nosso cliente, agradar a população, o turista, e tendo ainda que estar gastando energia, gastando dinheiro, sendo multados, enfim, por conta dessa intervenção estatal. Eu acho que o grande passo que essa frente deve dar, eu acredito muito nisso, é essa proteção do empreendedor quanto ao poder que é do Estado, que é muito forte, é muito pesado. Eu acho que esse debate prévio ele é muito importante. A gente teve, citando a lei da deputada Raquel, essa questão da mulher que foi citada aqui nos preocupa muito. Tá? Eu, inclusive, vou ser pai de uma menininha agora, isso me preocupa mais ainda. Mas, assim, eu não posso deixar de trazer os debates que eu vejo no dia a dia. Né, um estabelecimento, a gente inclusive, chegamos num acordo de trazer uma solução mais tecnológica para isso, e estamos desenvolvendo nesse sentido, porque muito me preocupava sempre que falavam isso, e agora com essa lei desse caso lamentável do Daniel Alves, aí, surgiram outras leis, mas a gente tem que ter muita atenção, porque as pessoas que estão no bar, restaurante, meus funcionários, nós, primeiro, não temos poder de polícia, e, segundo, não somos preparados para enfrentar uma situação de estresse, que pode, inclusive, piorar essa situação de estresse, trazendo um dano muito maior para a situação. Por isso que eu acho que é um assunto muito importante, a gente tem que estar muito atento a isso, mas temos que estar debatendo para trazer a melhor solução, para realmente solucionar o problema e não criar mais problemas. Né? Então, assim, estou muito satisfeito com essa frente. Volto a dizer, o setor é um setor muito importante. Eu sempre falo, deputado, que onde você tem uma loja de roupa ou de qualquer utensílio, se você colocar uma lanchonete naquele mesmo espaço, você emprega 10 vezes mais. Então, é um setor que emprega muito, a economia capixaba depende muito, um setor de economia familiar, né, muitas famílias estão ali com o pai, a mãe, todo mundo trabalhando ali. Então, é um setor que precisa ser olhado de uma forma especial. O setor que mais sofreu na pandemia, isso eu posso falar com muita tranquilidade. E, assim, e até falo, também cito isso depois que a gente pôde voltar a trabalhar, muitos me perguntavam, e agora, as coisas estão boas? Não, nós não podemos esquecer o tanto que nós sofremos, porque há um setor extremamente endividado,
e as pessoas que ficaram pelo caminho, os empreendedores que não conseguiram sustentar suas famílias, sobreviver tiveram que, enfim, sofreram bastante. Então, assim, é importante, como foi bem falado, a gente faz, nós somos guerreiros, a gente, só do Estado não atrapalhar, a gente já consegue. Só que eu acho que, dado todo esse histórico que nós tivemos nesses últimos anos, é importante que o Estado olhe com olhos diferentes para esse setor. A gente tem vários estudos, depois a gente vai trazer e debater isso mais claramente, mas que estudos, por exemplo, de diminuição de carga de ICMS para nós, você aumenta emprego e aumenta a arrecadação do Estado. Estudos que são feitos tecnicamente, que eu acho que a gente precisa debater e caminhar nesse sentido, né? Quanto você aumenta a empregabilidade com isso. Então, assim, são essas coisas que eu estou muito satisfeito de estar aqui podendo debater e levar para a sociedade, levar para o setor, e estar sempre atento realmente a essas legislações. Volto a dizer, sermos chamados a debater essas legislações que são atinentes ao nosso setor. Como o deputado Lucas bem colocou aqui, nós temos uma quantidade de placas inaceitáveis. Fica uma parede, acho que tem estabelecimento que nem cabe tanta placa. Né? E além da poluição visual, além de volto a dizer, da questão da eficácia da coisa. Né? Tem uma que eu sempre brinco que não pode servir bebida para mulher grávida, então tem que pedir o exame da mulher, como é que eu vou saber se ela está grávida? São coisas que chegam a ser tragicômicas, que a gente tem que enfrentar. E, assim, eu creio que é muito mais útil nesse exemplo, que é engraçado, mas é triste, uma campanha. Uma campanha, não é de olha, como é que o álcool na gestação faz mal, etc. Educação. Então, assim, o que a gente estava falando até das penalidades, essa penalidade daqui de Vitória era realmente absurda. O que o Mazin falou, o fiscal ele ganhava um percentual da multa, então ele ia lá com sangue nos olhos para arrumar um negócio. Então, e arrumava, não tem solução. Então, isso a gente precisa inverter essa lógica, né? O Estado, o fiscal, ele tem que ir educar, fazer uma política educativa, claro, como a deputada Raquel falou, em última instância, nós temos que punir, se for o caso, mas a gente precisa estar educando, né? Nós temos vários órgãos para nos auxiliar, nós mesmos, Sindibares, nós temos várias políticas de orientação ao empresário, porque o empresário, temos vários tipos de empresários, né? Nós somos uma classe muito heterogênea e precisamos ser orientados. Então, assim, nós temos o SEBRAE, temos o Sindibares, temos nós, estamos abertos a isso. Então, faço dessas palavras aqui o início do nosso debate, trazendo algumas questões, mas eu coloco como principal dessa frente o debate e a proteção do setor contra legislações que pesem nas nossas atividades. Tá bom? Obrigado, deputado Lucas, deputados. Muito obrigado a todos que estão aqui, obrigado à diretoria que está aqui. Queria agradecer também à equipe, o Luiz, a Jô, o Gabriel, a Andréia e a Esther, que estão com a gente lá todos os dias, trabalhando para fazer o sindicato andar, então não posso deixar de fazer essa menção. Tá bom? Muito obrigado e vamos dar sequência a essa frente aí, vamos fazer bastante debate, vamos fazer o setor produzir cada vez mais e servir a população capixaba e servir o turista, né? A gente fala-se muito da questão do turismo do Espírito Santo, que é aquela eterna promessa. Nós vamos fazer essa eterna promessa virar uma realidade, porque aqui é um estado maravilhoso e nós estamos realmente empenhados nisso, até fazer uma menção também à Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, da qual tenho a honra de ser presidente. Nós também estamos empenhados nisso e, claro, que o setor de turismo passa principalmente pela nossa gastronomia e pelos nossos restaurantes e bares para receber essas pessoas aqui e aumentar ainda mais a arrecadação do Estado. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns, presidente Rodrigo. Bacana. Tá? A gente sabe do seu potencial, sua determinação. Muito feliz dessa manhã, tá? De terça-feira. Nós vamos franquear a palavra agora aos presentes. Alguém quer dar uma contribuição, quer se manifestar, quer fazer alguma colocação, sugestão, encaminhamentos? Nós temos alguns encaminhamentos aqui. Se quiserem também, podem ficar à vontade.
Bom dia a todos. Meu nome é Júlio, eu sou proprietário do restaurante Papagutti. A gente está situado dentro da Praça do Papa. A gente tem várias coisas para a gente conversar. Eu acho que foi ótima essa iniciativa. E só para colocar o esquema do cardápio de cegos, nós temos 35 anos de restaurante, recebemos 2 cegos até hoje no nosso restaurante. E nenhum dos 2 sabia ler braille. Então, isso é um absurdo, né? Coisa que não dá para conceber. Outra coisa também, eu acho que a gente está sempre querendo no nosso bairro a polícia, a movimentação, as coisas para quem tem o seu empreendimento. E eu vejo, me dói, você não participar do que tem ao seu redor no seu bairro. Então, eu vejo uma pizzaria sem nenhum vizinho meu dentro da pizzaria. Eu só vejo na padaria. No meu bairro, eu moro na descida da Ponte Ayrton Senna, o início da área do Triângulo. Meu prédio é vizinho do Hotel Ibis. Olha o que já abriu de comércio ali. Eu não vejo ninguém dentro da loja de material de construção, eu não vejo ninguém dentro da papelaria, eu não vejo ninguém, eu só loteria e padaria, certo? A gente prestigiar o comércio local, olha o que facilita de polícia, a gente tem movimentação no bairro, e quantos que vão embora porque não são prestigiados? Eu, do meu prédio, nós temos 10 andares, eu vou dizer para você que eu nunca tive um vizinho no meu restaurante. Eu não sou ali do lado, não. Eu sou vizinho. Ele não vai no meu, sabe? Ele não vai no meu. Abriu uma pizzaria, veio um pessoal de Belo Horizonte. A pizzaria está embaixo do hotel. Ninguém do meu prédio, nenhum vizinho na pizzaria do rapaz. Eu vou dizer que eu rodo todos. Eu tiro até cópia de documento na livraria, na papelaria que tem na frente e no rapaz da banca de revista, para prestigiar todo mundo. Eu passo por todos ali, eu vou em todos, eu ando tudo. Eu acho um absurdo você não prestigiar o comércio local do seu bairro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levantar para que movimente, para que tenha movimento na rua até mais tarde. Instalou um ponto de táxi na frente do nosso apartamento, todo mundo reclamou. Hoje todo mundo sente falta, porque eles eram os guardiões nossos do prédio, eles ficavam 24 horas na porta do nosso prédio. Ninguém percebe esse tipo de coisa, isso dói, né? Tem muitas outras coisas para a gente conversar, para a gente debater, não vamos alongar aqui, porque eu acho que tem mais gente querendo usar a palavra, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Mais alguém? Ótimo. Sou Fabiano, do Grupo Minuano e vice-presidente do Cid Bares. Eu queria, na verdade, só parabenizar por essa iniciativa, né, porque eu acho que é algo que a gente vem lutando já há muitos anos, e quando a gente fala a gente fala tanto do sindicato, mas também acho que todos associados, né, que é a participação efetiva daquilo que nos impacta no nosso dia a dia. A gente já presenciou diversas leis que foram feitas sem a participação do nosso setor e que, ao longo do tempo, acabaram caindo por terra exatamente por mostrar a sua insignificância. Só que, nesse período todo, a gente teve muitas pessoas, muitos estabelecimentos que foram prejudicados, que foram impactados, né, de maneira negativa. E eu acho que essa frente parlamentar, ela vem, mesmo que não venha dentro do tempo que a gente gostaria que tivesse acontecido há muito mais tempo, mas a gente tem que parabenizar pelo menos o momento que ela vem, né? É um momento de retomada do setor nosso de bar e restaurante, conforme já foi citado, muito impactado pela pandemia. E o que a gente precisa agora, na verdade, é poder trabalhar para poder recuperar nossas finanças, recuperar, né, os empregos, para que a gente possa, nessa retomada, poder crescer. A gente fala que no período da pandemia, talvez o setor mais responsável pela volta dos sorrisos das pessoas
é o setor de bar e restaurante. Porque não existe lugar melhor no mundo para você encontrar os amigos e sorrir, né? Então, eu acho que o setor de bar e restaurante ele teve um impacto fundamental, inclusive, para a retomada e autoestima da população. Então, parabéns aí, contem com a gente sempre que for preciso. Muito bom, Fabiano, muito bom. Bom dia a todos, eu me chamo João Vitor, eu sou aqui, né, um dos mais novos aqui, sou o mais novo aqui do conselho, né, fui convidado recentemente e fico muito feliz de estar aqui. E quando eu pisei aqui hoje, né, se não me engano, acho que foi a primeira vez que eu estive aqui. Como que a gente carece, né, a sociedade carece desse conhecimento, de entender o que acontece aqui, de fazer parte, né, a gente está aqui em poucos, mas a gente representa aqui muitos, né, muitos que não aprenderam a importância do que é estar aqui, né. Então, a educação, como foi, né, debatido aqui por muitos, a educação da sociedade, de entender a importância de estar aqui fazendo parte, né, de debater leis, ideias para não sofrer lá na frente, né, os ônus, se faz muito importante. Eu vim dessa geração, né, familiar, minha mãe sempre trabalhou, né, em restaurante e eu acabei aprendendo. E foi graças a ela que eu aprendi essa vontade de empreender e de fazer parte aqui, de a gente lutar não só no nosso, mas no conjunto, né? A gente não cresce sozinho, a gente cresce na parceria, naquele que traz as verduras para o nosso restaurante, que vai e faz o Ceasa, nas parcerias no Sindibares, por exemplo, que a gente tem assim como a gente tem os benefícios, que muitas vezes as pessoas que estão dentro não aderem. Então, muitas vezes, os benefícios as pessoas não conhecem, os benefícios, o que vai trazer algo de bom. Imagina ainda os ônus, né? Às vezes as pessoas não sabem de uma lei que pode prejudicar ela. Então, se não sabe dos benefícios, às vezes, quem dirá das leis que podem prejudicar, se ela não estiver atenta, né? Então, a educação se faz muito importante. Eu queria ressaltar e dizer que eu sou grato de estar aqui, né, fazendo parte e iniciando essa jornada, que a gente possa incentivar, né, os outros a estarem aqui também. Tá bom? Obrigado. Vocês não falaram, você não falou qual restaurante. Nem ele também lá. Falou? Minuano, né? Eu sou... Ele é minuano? Sou da Pachola, né? Praia da Costa e no Montserrat Shopping. Tá, shopping. Isso. Uhum. Mas, João Vitor, só um minutinho, as pessoas não participam, né? Se você fizer uma associação, eu sou do interior e eu sou acostumada com associação, com cooperativismo, porque eu venho do interior. Então, São Gabriel da Palha é a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, é a Coabriel. O Cicobi nasceu em São Gabriel, é a maior cooperativa de bancos. Então, assim, e associativismo é muito forte. E a gente não acostuma com isso na cidade grande, né? Então, a gente acha que a gente está perdendo tempo, que a gente se reunir, às vezes a gente não se importa com a política. Nós vivemos um mundo de direita e esquerda, virou uma briga, né? Direita e esquerda virou aquela briga. A eleição foi a eleição mais difícil que eu vi na minha vida. Eu estou no meu 5º mandato, a eleição mais difícil, porque só defendia ou direita ou esquerda. E eu era do centro-direita, eu passava pelo meio ali. Mas as pessoas não queriam saber. Então, assim, das ideias, quero saber, ou é direita ou é esquerda. Aconteceu isso no nosso país. Mas a gente precisa participar. Seu Júlio ali, do Papaguti, né, falou muito bem. Né? Isso vem do interior. A gente que é do interior, a gente conhece o vizinho. A coisa que eu achei mais estranha quando eu mudei para Vitória é de entrar no elevador. Pode reparar, as pessoas ficam assim, ó. Gente, isso me matava. Eu falava assim, eu entro no elevador, falo bom dia. Às vezes eu fico rindo demais com as pessoas. Eu fico até com medo, né? Porque eu sou mulher, às vezes eu vou cumprimentar, rir demais para um homem, ele pode achar que eu estou, né? Mas, assim, isso é nosso do interior. E quando a gente chega na cidade, as pessoas são muito fechadas, né? Não dá bom dia, não dá, né? É aquele negócio mais fechado. Então, isso, gente, é questão de educação mesmo. A gente precisa
voltar, fazer uma campanha, compre no comércio do seu bairro, entendeu? Eu fiz essa campanha quando eu era prefeita, porque São Gabriel é ligada à Colatina, todo mundo tinha um feriado, todo mundo ia gastar o dinheiro em Colatina. Aí eu fiz uma campanha que tem que comprar no nosso comércio para fortalecer nossa cidade. Então, isso que o seu Júlio falou, uma coisa assim, que é verdadeiro. Quem está no bairro sente que as pessoas não prestigiam, né, o comércio local. Mais alguma contribuição? Joia. Bom dia. Bom, a gente tem que parabenizar esses... A gente tem que parabenizar os trabalhos e colocar uma coisa, assim, uma particularidade. Estou vendo mulheres aí junto, né, Rodrigo? A gente, formação de leis, e é legal, que bom. E a gente tem no nosso estabelecimento muitas mulheres. Eu não sei, assim, meus colegas como é que é, mas eu trabalho quase com a mão de obra 90% mulheres. E elas vêm para o trabalho, assim, que a gente fica meio triste, que é um quebra-galho, às vezes, em auxiliar, e acaba encontrando um lugar e trabalhando para ele. Não é bem visto como um emprego. A gente tem essa cultura no estabelecimento. Não sei se alguém concorda comigo, mas é isso aí. Mas a gente, igual vocês, criar lei, a gente precisa, elas têm que ser orientadas. E a gente faz isso quase todo dia, de orientação, ir para o médico, tomar, assim, até medicamento, às vezes elas vêm pedir orientação se pode tomar. É claro que a gente não é uma coisa que a gente pode fazer, a gente tem que estar orientando em médico. E aí a gente querendo também, assim, reforçar, porque, igual estou falando, a gente faz desde da alimentação, orientação, até empréstimo, e elas acabam ficando. Eu tenho pessoas com quase 15, 14, 12 anos trabalhando. Então, assim, acaba você tem que trabalhar essa área aí como sociólogo, no que a gente não tem nem conhecimento, e ajudando para trabalhar. Quero parabenizar vocês que dentro dessa frente parlamentar também, que insira aí nas orientações para essas pessoas também a chegarem com esse conhecimento. Meu nome é Hernandes, eu sou do restaurante Sabor da Vila. Eu estou lá em Cariacica, perto do Ceasa, entre a empresa ali, maior do estado também, a Águia Branca. Estou ali naquelas proximidades ali, contorno, tá bom? Mais alguma contribuição? Bom dia. Bom dia. Eu sou Maristela, do restaurante Salada Grill, aqui da Enseada do Soar. Eu comecei com 24 anos, eu tenho 21 anos de restaurante ali, passei por todas as crises, todas as dificuldades, e durante essa pandemia a gente até chorou, né? Porque em um determinado momento tinha viatura da polícia, 4 viaturas, vigilância, polícia, enfim, para fechar o meu estabelecimento. Então, realmente, nós fomos o setor que mais sofremos com essa pandemia. E eu só tenho a agradecer vocês que estão aqui empenhados nessa luta com a gente, porque é tudo que a gente precisa, né? Ter apoio. Né? A gente quer acertar, mas a gente precisa de ajuda. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou proprietário do restaurante Johnny Rockets, aqui no Shopping Vitória. Eu tenho 25 anos, né? Sou muito novo, comecei recentemente. Minha família já é comerciante há muitos anos, né? Mas eu decidi me aventurar nesse mundo, né, de restaurante. Né? Eu queria parabenizar os deputados pela abertura dessa frente, né, porque é muito importante a gente debater e conversar sobre isso. Eu sou uma pessoa que, mesmo pela idade, gosto muito e acompanho muito sobre leis e essas coisas. E eu acho que a gente precisa debater, e eu acho que a gente precisa ter força dos restaurantes e dos bares em relação a isso, de estarem aqui, debaterem, porque cada um tem o seu pensamento, tem ideias diferentes, e não adianta, quanto mais pessoas com ideias diferentes e propostas diferentes, a gente consegue ter mais força, né, e ter novas ideias para debater e criar leis que ajudem a todos, né.
E eu queria parabenizar vocês por essa abertura e todos os restaurantes que estão aqui também representados. Acho muito bom. Mais alguma contribuição? Bacana. Muito feliz com as contribuições, né? Seu Júlio, Fabiano, João Vitor, Hernandes, a Maristela, Gustavo. Muito importante a participação de vocês. Tenho certeza que a gente vai construir muito e vamos todos deixar um grande legado nessa casa e para o Estado do Espírito Santo. Eu vou dar só um depoimentozinho simples, né? A gente já segue para o encaminhamento. Acho que de 2014, muito próximo do que vivemos na pandemia, mas que já, olha o que já aconteceu lá fora de um ambiente de pandemia, né? Que era um ambiente anormal, louco, maluco. Eu dei minha opinião na época, Na verdade, eu saí da faculdade com 19 anos, Raquel, quando a diretora virou e falou assim para mim, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia já, ela virou para mim e falou assim, ó, eu estava há 20 anos lá, então eu tinha um plano de carreira que eu ganhava R$5 a mais a hora-aula dos outros professores. E como era uma rede nacional já, que incorporou, a Anhanguera hoje, que incorporou a faculdade que era lá de Linhares, a Unilinhares, eu já estava desde a Unilinhares, desde 2004, ela virou para mim e falou assim, ó, você vai ser o último a ser mandado embora. Né? Aí eu falei, eu sei, todo mundo já foi, eu sei, só não sabia que você ia. Aí eu falei, mas eu imaginava. Ela falou assim, você sabe por quê? Eu falei, não. Ela falou, porque você é o professor show. Você sempre manteve o meu aluno em sala de aula. Mas depois de 1 ano e meio telepresencial, ter você ou um profissional de Belo Horizonte não faz muito mais a diferença. Aí eu falei, obrigado por não me elogiar na hora de mandar embora. E me despediu. Eu botei a mão no meu fundo de garantia, né, era de direito, e eu acho que foi no momento certo, que foi justamente, eu acho que quase 10 meses antes da última campanha que eu participei, que foi essa campanha agora. E aí dei um salto, porque eu participei de 3 campanhas, e nunca fiz uma reunião à noite, porque eu era professor, eu tinha que dar aula todo dia à noite. E essa última eu consegui fazer várias reuniões à noite, precisava de 14 mil para me eleger, só a minha cidade me entregou 23 mil votos, uma coisa histórica lá, um terço dos votos. Eu falo que eu sou fruto da resiliência, da persistência, daquele que acredita, se mantém feliz, em paz, vive o luto até de quem está do lado e não entende, mas eu não sentia luto. Eu sentia que o meu tempo era o tempo que tinha que a cidade, que as pessoas iam escolher para mim. Eu acho que é muito da resiliência que vocês vivem nesse ambiente, né? Em 2014, Rodrigo, na minha cidade, um prefeito, querendo dar uma sacada, né, de marketing, e ele tinha uma ideia boa, era mais que uma sacada de marketing, ele acreditava que ele ia ter êxitos mesmo, Raquel, com isso, ele e o secretário foram pegar essa experiência em São Paulo, falaram da lei e etc. de São Paulo, eles lançaram um decreto do prefeito, não foi nem lei, que se passasse na Câmara ia virar uma loucura essa discussão. O prefeito sacou de um decreto regulamentando o funcionamento de bares e restaurantes e casas noturnas como um todo e criando regras de funcionamento por horário. Trouxe essa experiência de São Paulo. Todos os bares tinham que fechar exatamente às 10 horas da noite e todos os restaurantes às 11. Todos. Não era dividido por local, não tinha um escopo da ideia disso de segurança, não tinha um mapa de violência por região, por zona, nada disso. Não sabia se essas ações iam trazer resultados ou não, não tinham ações estratégicas para... Simplesmente fechou. Isso virou uma doideira, uma loucura. Desemprego na hora, desde toda a cadeia de prestação de serviço, de toda, uma loucura. Foi aí que, e ninguém sabia a princípio o que fazer, foi aí que ninguém acreditava numa ação judicial, porque era difícil de enfrentar isso, porque a ideia tinha como um plano de fundo bom, com resultados e etc. Foi aí que me procurou o dono de uma boate e falou assim, olha, eu gastei tudo que eu tinha numa boate noturna, eu investi tudo. Minha boate está no zoneamento urbanístico correto, ela tem a acústica correta, ela está 100% e vai ser a primeira casa noturna de Linhares. Eu funcionei 2 vezes, agora eu vou fechar. Eu falei assim, eu vou entrar com mandado de segurança não, que o mandado de segurança pode falar que a gente tem prova pré-constituída, eu vou entrar com uma ação ordinária, vamos pedir uma liminar,
Vamos discutir isso ao longo do tempo, mas nós vamos conseguir reabrir esse seu restaurante com liminar, o seu estabelecimento com a liminar. Fomos para a justiça, consegui eliminar, com 24 horas abrimos a boate dele. No outro dia de manhã, a TV Gazeta, a Gazeta Norte, já fez uma reunião, uma matéria comigo, chegou no meu escritório, eu falei, não, eu quero fazer essa entrevista na frente da boate. Fomos lá para frente, fiz a entrevista. No outro dia, eu tinha quase 20 donos, aí sim, donos de bares e restaurantes. Fizemos um mutirão, entramos com quase 20 pedidos liminares de uma vez. Conseguimos todos. O chefe do cartório, no outro dia, virou e falou assim, Lucas, eu estou te ligando, porque o que tem de advogado e advogada aqui, querendo pegar a cópia da sua peça, para fazer, e eu preciso de te falar, porque está todo mundo querendo escanear, e eu falei, solta para todo mundo. Falei assim, Rodrigo, solta para todo mundo. Solta para todo mundo. E todo mundo. E, moral da história, não deu mais uma semana, eles foram lá e automaticamente revogaram o decreto, depois que a gente teve um momento na TV também com o secretário, um bate-bola com todo mundo, revogaram e vira besteira. E esse prejuízo ficou para a cidade de Linhares, para o setor, para os prestadores de serviço e para todas as famílias da cadeia produtiva, exclusivamente para eles. Para mais ninguém. E qual a consequência disso? Nada. O poder público não reviu nada, não compensou em absolutamente nada, por um erro, por falta de momentos como esse que poderiam trazer acertos e ações eficientes. Isso me marcou muito mais por causa de uma pessoa chamada Dona Vera. Dona Vera era a dona de um bar do Nova Esperança. Nova Esperança é um bairro com um índice de vulnerabilidade maior na cidade. E ela me procurou e falou, não tenho condição de te pagar. Eu virei e falei assim, deixa eu viver a sua história junto com você. Porque isso é apenas o meu negócio, não vai ser difícil para mim. Já é o que eu faço e estou fazendo para outros, Dona Vera. Fui lá no bar dela. O bar dela eu acho que dava... Eu achei que era um bar, gente. Eu achei que era um bar, Rodrigo. Quando eu cheguei lá, dava, sem brincadeira, 3 ambientes desse aqui. E ela falou o seguinte, vou te mostrar as filmagens do final de semana. Lotado. E no bar-restaurante do Nova Esperança da Dona Vera, não tinha índice de violência, de morte, nem nada. Era o ambiente, o único ambiente que as famílias conseguiam ir, talvez uma vez por mês, se revezando, para comer uma carne de sol com aipim, para comer uma batatinha frita, né? E iam todas as famílias lá. E nós abrimos o bar da Dona Vera. A Dona Vera até hoje me encontra, me visita. Hoje ela trabalha com... Ela também não tem mais o estabelecimento, pelas razões que teve, pandemia e tudo. Mas hoje ela trabalha com comércio, compra e venda de peixe, mariscos e tudo. E de vez em quando está a Dona Vera lá levando um peixe para mim, lembrando, sentando junto. Não é? Então, assim, isso me marcou muito. E não foi num ambiente de pandemia. Então, a gente erra e erra muito por falta disso aqui. Então, assim, eu espero que essa frente parlamentar ela vai trazer grandes acertos para o setor, para o empreendedorismo, para o surgimento de inovações para o setor e para o Estado do Espírito Santo, tá, Rodrigo? Eu estou muito feliz e muito lisonjeado. E acho que foi o seu Júlio que falou, né, que a Raquel até comentou, seu Júlio, Seu Júlio, a Raquel puxou o seu Júlio, Júlio. Aí eu puxou, eu fui. Júlio, respeito. Júlio, eu sou assim também. O veículo oficial nosso aqui, a gente é do interior. Então a gente não tem jeito, a gente roda muito interior, a gente é muito. Né? E eu, ontem, antes de sair de Linhares, Linhares tem 2 postos que atendem pelo abastecimento, né, da Assembleia. E eu faço exatamente isso. Eu boto R$100 num posto e R$100 no outro. Você acredita? E ontem eu fui abastecer, né, e eu falei assim, bom, eu tenho que abastecer um pouco em Vitória também. Não é? Eu tenho que abastecer um pouco em Vitória também. Então, assim, e é esse sentimento mesmo. De coletividade, né, de união de forças, de arranjos que são importantes para a manutenção de inúmeras cadeias produtivas importantes
para que todos possam desenvolver o seu talento, que todo mundo tem um talento a desenvolver, ele só precisa de oportunidade. Fica à vontade. Exatamente isso, seu Júlio. Seu Júlio, assim, nós vamos dar um encaminhamento final agora, né, para abrir para a mesa quem quiser fazer uma fala final, um encerramento, pode encerrar. E assim, quer nossa secretária, nossa gerente, satisfeito? Rodrigo? Não, então assim, seu Júlio, eu perdi meu pai na pandemia, na última onda, né? E meu pai foi um homem assim que ele com quase 70 anos ele ainda ia na minha casa, eu já com mais de 40, estou 44, 42. Ele ia na minha casa todo domingo de manhã, chegava com pão e jornal e puxava meu pé. Minha esposa acorda muito cedo e ele puxava meu pé no domingo, acorda, rapaz, né? Foi um homem que sempre virou para mim e falou assim, ó, sua esposa é minha filha, você trate ela bem. Não é? Sempre falou isso para mim quando via um momento mais, né, assim, entre a gente. E não é porque o meu pai, olha como isso é duro e difícil para mim, não é porque o meu pai se foi na pandemia, ele tinha muita clareza de tudo, até o momento que ele foi para o hospital, que eu me acovardo ou posso me dar o direito de me acovardar e ceder de algumas posições que a gente tem certeza que são a vida é muito dura com a gente nisso, né? O meu pai, ele tinha, durante tudo que viveu na pandemia, eu tenho várias reflexões sobre isso, sobre a questão da máscara, sobre a questão da vacina. Eu nunca me acovardei de ver a importância dessas coisas, mesmo num cenário de troca política, que às vezes você tem que seguir caminhos para agradar, né, setores. Mas eu sempre divergi de postura relacionadas à manutenção dos ambientes de negócio, de empregabilidade, sabe, das pessoas da família, sempre divergi de inúmeras condutas que aconteceram e via outros acertos que eram importantes, como ele também era assim. Eu me lembro que ele chegou num momento quando não deixaram ele entrar num restaurante, porque ele já era no supermercado, porque ele era idoso. Ele falou, mas como que eu não vou no supermercado? Eu não tenho como que eu não vou no supermercado? Eu estou com a minha máscara, eu estou com tudo. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Mas como que eu não vou no supermercado? Entendeu? E ele tinha clareza disso, né? Eu falo que meu pai me ensinou absolutamente tudo, Rodrigo. Tudo. Ele só não conseguiu ensinar para mim e para minha família uma coisa. Viver com a ausência dele. De tão bom, de tanta clareza que ele tinha das coisas. Então, assim, essa experiência que eu estou tendo como deputado foi fruto de um único homem que me apoiou. Quando toda a família não conseguia mais suportar as derrotas, era ele que me ajudava a consolar os que precisavam ser consolados, para depois a gente olhar um para o outro e falar, tá tudo certo, vamos seguir, vamos continuar seguindo. Entendeu? Porque não era luto meu e dele, era luto de quem estava em volta, que não queria. Então, assim, a história de vida de cada um de vocês, da gente, se somam para isso. Para que a gente tenha força para conduzir isso tudo com serenidade,
né, com tudo que a gente, toda a sabedoria que a vida nos impôs e nos deu, e uma hora ela te testa como me testou e testou vocês, né, e para que a gente evolua, eu tenho certeza que a gente vai evoluir como um todo com essa frente parlamentar. Vocês estão vendo como essa frente parlamentar é muito maior do que eu acho que a gente mesmo pensou que ela poderia ser, né, muito maior. Então, assim, estou muito feliz de estar contribuindo com isso aqui, ao lado da deputada Raquel. Nós tivemos aqui hoje, né, 4 deputados no lançamento de uma frente parlamentar de tantas outras que tem na casa, tá? Então, assim, só para passar agora os encaminhamentos finais que a gente foi pensando e desenhando ao longo desses dias, a gente vai pedir para que os projetos de leis em trâmite nessa casa, objeto de debate que envolvam o setor, sejam todos compilados e reunidos, para que a gente depois determine a emissão de um relatório citacional junto com o nosso secretário executivo, que é o Mazinho, que é o presidente da CCJ, de todas as fases de todos esses projetos, para passar para as 2 entidades, tá, e para o setor, deputada Raquel, todos os projetos e a fase em que eles se encontram, que seja designada uma agenda junto com o governador do Estado do Espírito Santo. A gente vai pessoalmente solicitar essa agenda ao governador do Estado do Espírito Santo, para, junto com as 2 instituições e com os membros, todos os deputados e deputadas, membros da frente parlamentar, discutir políticas públicas, um pacote de políticas públicas que a gente acha importante, né, designar uma data para nova reunião, e nessa nova reunião, né, a gente vai convidar o secretário, o Everson, secretário de Turismo do Estado, para a nossa próxima pauta, que eu acho que a gente pode encaminhar com ações positivas junto com ele, um cara novo, bacana, que eu acho que vai se conectar muito bem com as entidades e com o setor. Esses são os encaminhamentos. Pode ficar à vontade, deputada. Eu acho que nessa próxima reunião, né, nessa pauta com o secretário de Turismo, aí o que vocês tiverem de dificuldade, o que vocês enfrentam, né, no setor, é legal trazer, né, para o secretário, tipo, o que ele pode ajudar, o que está pegando, o que vocês sentem de dificuldade. Então, é bom ter essa, né, essa conexão aí de vocês com o secretário junto com a gente aqui com a frente. É importante. Né? Bacana, deputada. Bom, agora, para declarar encerrada, eu só queria agradecer a toda a nossa equipe, mas o Arthur é advogado do nosso gabinete, ele está tratando direto da frente, e foi o Arthur, né, dê honra a quem tem honra, né, e foi o Arthur que, junto com essa galera aqui, conhece todos, falou: Lucas, você precisa pilotar essa frente, o Lucas, e ele fala isso dia e noite, desde o primeiro dia que eu sentei aqui. Então, assim, parabéns, Arthur, tá? Parabéns mesmo, cara, você merece parabéns. Isso aqui tem o seu dedo, tem sua contribuição. E a gente deixa um trabalho agora para o Flávio. Flávio é o nosso jornalista que vai representar a frente, está aqui. O Flávio conseguiu, em 45 dias, me mostrar um relatório de quase 60 mídias. Logo com 45 dias que a gente estava na Assembleia, quase 60 mídias gratuitas, Júlio. E aí eu falei assim, caramba, nós chegamos a 60 veículos de forma gratuita, espontânea, fruto de trabalho. Então agora, a frente parlamentar e o Rodrigo vai monitorar quantos canais de informação de forma gratuita o Flávio vai alcançar agora em nome dessa frente parlamentar. Tá bom, Flávio? Por fim, nada mais havendo a tratar, e representando aqui uma frente parlamentar que não fala em nome, mas que dá voz a um setor que gera mais de 10 mil empregos, não é? E mais de 10 mil, que representa mais de 10 mil empresas, né? E mais de 50 mil empregos diretos. Declaro encerrada a presente reunião, agradeço a presença de todos e temos todos um excelente dia, uma ótima terça-feira. Obrigado. Vocês acabaram de acompanhar a reunião da Frente Parlamentar em defesa da alimentação fora do lar. Mais informações pelo site da Assembleia Legislativa e nas nossas redes sociais. TV Assembleia, mais perto de você.